Tintas Visutec para impressão jato de tinta. É importante a gente saber as diferenças entre as várias tintas para impressoras a jato de tinta existentes no mercado, para conseguirmos ter exatamente o resultado que desejamos na hora de imprimir. A Visutec é consagrada e reconhecida no mercado há muitos anos por ter um padrão máximo de qualidade das tintas para impressão a jato de tinta. Cada tipo de tinta tem suas características e particularidades. Entenda então as diferenças entre as tintas corantes, pigmentadas, sublimáticas e ecosolventes. Tinta corante é a base de água e indicada para o dia a dia. As tintas corantes da Visutec são ricas em cores, proporcionam acabamento uniforme e têm alto brilho, colaborando para uma maior qualidade nas impressões de imagens. Ao entrar em contato com a água ou umidade, elas podem desbotar ou manchar. A tinta corante, por ser produzida por moléculas coloridas solúveis na água, possui menos riscos de entupimento na cabeça de impressão e é completamente homogênea e estável. O corante possui uma ótima penetração na mídia, assim ela pode ser utilizada em quase todos os tipos de papéis. Temos que avaliar o tipo de uso que faremos da nossa impressão. A tinta corante é o tipo de tinta mais utilizada atualmente. Com ela é possível fazer uma ótima impressão de fotos com cores vibrantes. A tinta corante é o padrão que vem com a maioria das impressoras jato de tinta de marcas famosas que encontramos nas lojas, e entre todas as tintas é a mais barata. Não são à prova d'água, nem possuem proteção UV, mas quando impressas em papel foto se tornam à prova d'água. Elas são indicadas para o uso indoor. Devemos utilizá-las somente para imprimir documentos, trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, evitando o uso externo. Se sua meta é imprimir em papel comum e ter baixo custo de impressão, a tinta corante é a sua melhor solução. Pontos fortes da tinta corante da Visutec: tem preço baixo, cores mais intensas e vibrantes, possui menos problemas de entupimento na cabeça de impressão em relação às outras. Pode ser utilizado em quase todos os tipos de papéis e ainda tem uma secagem rápida, e quando impressa em papel foto se torna resistente à água. Pontos fracos da tinta corante: não tem proteção contra a água e não tem proteção UV, ou seja, podem desbotar ou borrar mais facilmente. Aparência: tem uma certa transparência, o líquido é fino e é perceptível que é a base de água. Os tipos de tinta corante da Visutec: tinta corante para Epson e Brother, tinta corante para HP, Canon e Lexmark, tinta corante para HP da série 7000 e 8000, tinta corante para plotter Encad. Tinta pigmentada é a base de pigmentos e indicada para uso outdoor. A tinta pigmentada da Visutec oferece maior qualidade na impressão de textos, pois possui menos brilho e é resistente à água e à umidade, além de ter uma melhor fixação. Por possuir partículas grandes de pigmentos, elas não penetram em papéis fotográficos. Para não ocorrer entupimento da cabeça de impressão, por ser uma tinta mais densa e com secagem mais rápida, é necessário o uso frequente da impressora. Uma das características mais interessantes da tinta pigmentada é que, quando impressa, ela gruda sobre o papel, diferente da tinta corante que penetra nele. Essa é uma tinta convencional, usada normalmente em equipamentos de escritório e em uso externo. O acabamento da tinta pigmentada é fosco, ao contrário da tinta corante, que possui acabamento brilhoso. Como as tintas pigmentadas são resistentes à luz porque possuem proteção UV e resistentes à água, elas garantem que suas fotos poderão ser guardadas por vários anos, sem borrar e sem desbotar, e poderão ficar em ambientes externos sem danos por muito mais tempo. Se você quer que suas impressões em papel durem anos, use a tinta pigmentada da Visutec. Pontos fortes da tinta pigmentada da Visutec: tem maior durabilidade, é resistente à água e à luz, e tem maior fixação. Pontos fracos da tinta pigmentada: ela não aceita papel foto, tem as cores menos vibrantes e é mais fácil de entupir a cabeça de impressão. Aparência:
translúcida, líquido mais denso e com aspecto leitoso. Os tipos de tinta pigmentada da Visutec: tinta pigmentada para Epson e Brother, tinta pigmentada para HP da série 7000 e 8000. Tinta sublimática, indicada para uso em sublimação. Essa tinta é muito diferente das que vimos anteriormente. As tintas sublimáticas são mais caras que as pigmentadas e as corantes, devido ao seu processo mais complexo de fabricação. São exclusivas para sublimar, ou seja, para transferir uma imagem de um papel para um produto. Para essa transferência, primeiro você imprime a imagem em um papel sublimático, usando a tinta sublimática. Depois, transfere do papel para o produto desejado, usando uma prensa térmica. A tinta sublimática possui componentes químicos que a tornam resistente à água. Ela é uma tinta que possui partículas sólidas e, quando aquecida a determinada temperatura, desencadeia um processo que chamamos de sublimação, tornando possível a transferência da tinta para os diversos tipos de materiais resinados, como borrachas, metais, cerâmicas, plástico rígido, tecidos sintéticos, canecas de cerâmica, azulejos, chapas de metal e outros. Somente depois de aplicada a prensa térmica é que a tinta sublimática transforma-se em gás e tinge o substrato, revelando as cores reais, vivas e vibrantes. Ao sublimar em camisetas, a tinta penetra nas fibras dos tecidos sintéticos 100% poliéster, que são tingidos permanentemente, geralmente utilizado em camisas esportivas, abadás, roupas íntimas, maiôs, biquínis, banners e moda em geral. Hoje, esses produtos sublimados são muito populares e conhecidos como fotoprodutos. Jamais utilize esse tipo de tinta para imprimir fotos, documentos ou trabalhos, pois a qualidade deixará a desejar. Esse tipo de tinta pode ser considerada relativamente nova e, por isso, é difícil encontrar impressoras que venham da série aptas a utilizar a tinta para sublimação. Por isso, instala-se os kits sublimáticos em impressoras domésticas. Mas atenção, nem toda impressora pode ser adaptada para utilizar a tinta sublimática. Devido às características das cabeças de impressão, a Epson aceita a tinta sublimática, enquanto a HP não aceita. Recomendamos testes prévios de prensagem nos tecidos ou materiais antes de começar a produção. Pontos fortes da tinta sublimática da Visutec: é ótima e é ideal para estamparia. Possui proteção UV, ultravioleta. Pontos fracos da tinta sublimática: são poucas impressoras que aceitam essa tinta sem danificar o equipamento. Com ela, você não pode imprimir em papéis convencionais, apenas em papel especial para esse tipo de tinta. O melhor é usar o papel mate ou sublimático para sublimar. Aparência: translúcida, líquido mais denso e com aspecto leitoso. O tipo de tinta sublimática da Visutec é a tinta sublimática para Epson. Tinta Eco Solvente é indicada para uso em plotters de impressão, cabeça DX5 e DX7, para ambientes interno e externo. A tinta Eco Solvente é ecologicamente correta e tem menos solvente que uma tinta solvente tradicional, porém tem o tanto necessário para uma boa impressão em plotter, com uma rápida secagem e aderência em materiais não tratados e com uma resistência à abrasão. É resistente a raios UV e à água. Tem o cheiro mais brando que a solvente. Não é prejudicial à saúde e ainda apresentam menos desgastes nas impressoras plotters e requerem menos manutenção por parte do operador. Lembrando que sempre que trocar a marca da tinta, deve ser feita a limpeza total da tinta anterior, pois a mistura de marcas de tintas podem ocasionar entupimentos no equipamento. Pontos fortes da tinta Eco Solvente da Visutec: é ideal para impressão em plotters, tem menos cheiro, não é prejudicial à saúde, causa menos desgastes nas plotters, boa secagem e aderência. O tipo da tinta Eco Solvente da Visutec: Smart Color de 1,80 m e Smart Color de 1,30 m.
Solução de limpeza. Solução própria da Visutech de alta eficiência para limpeza de cartuchos e cabeças de impressão HP, Canon, Epson e Lexmark. Não agride o equipamento, agindo apenas na tinta ressecada. A solução de limpeza da Visutech dissolve todo o resíduo incrustado nas cabeças de impressão e nos cartuchos, formado pelo resíduo de poeira. Quando for trocar o tipo de tinta da impressora, deve-se fazer uma limpeza na cabeça de impressão e nas mangueiras de tinta. Sempre use tinta de boa qualidade para prolongar a vida de sua impressora. A tinta da Visutech é duplamente filtrada, com cores vivas e de alto brilho. Por isso é aprovada e reconhecida por milhares de clientes em todo o Brasil e está no mercado há mais de 8 anos. Use sempre as tintas da Visutech para garantir maior qualidade de impressão e maior durabilidade de sua impressora. Todas as tintas da Visutech você encontra na Multivise, com preços especiais.